E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao meu canal, me chamo André Nova. O vídeo de hoje é a continuação do tema O Pai da Fé. Antes de a gente dar continuidade no vídeo, eu vou pedir para você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Curte esse vídeo também que vai ser importante e compartilhe com as pessoas, com seus amigos também. Eu sei que tem vários tipos de pessoas que eu estou lidando aqui no vídeo. Vai ter aquelas pessoas que vão assistir o vídeo e não vão gostar. Tem aquelas pessoas que vão assistir o vídeo e vão gostar. Tem aquelas pessoas que, dependendo do que eu estou falando, não vai servir para ela. Mas vai ter aquelas pessoas que vão ouvir e era o que ela necessitava ouvir naquele momento, tá bom? O que eu compreendo? Eu compreendo que a palavra de Deus ela precisa se espalhar. E a gente tem vários recursos para isso. Pode ser de porta em porta, pode ser dentro da igreja, falando a palavra de Deus. Também a gente tem agora um mecanismo, que é as redes sociais, e isso vai ajudar bastante também na questão de propagar a palavra de Deus, tá bom? Então, se você quer ser um instrumento na mão de Deus, compartilhe. Mesmo que talvez o tema não sirva para você nesse momento, né? Lembre-se que, de uma certa maneira, o Espírito Santo ele age. E às vezes ele usa métodos, meios, pessoas e temas para que alcance o coração de alguma pessoa. Então lembre-se, mesmo que você não goste, compartilhe, porque alguém, talvez aí nesse mundo afora, vai ver essa mensagem e você um dia vai ter a surpresa de ver aquela pessoa no céu, porque um dia você simplesmente compartilhou um vídeo para essa pessoa, tá bom? Então vamos dar continuidade. Lembrando que no vídeo passado eu falei de Gênesis capítulo 12, que Abraão saiu de Harã para ir para Canaã. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande descendência. Eu lembrei a vocês que Deus deu essa promessa, passou alguns anos, ele acabou não cumprindo ainda a promessa. Chega no capítulo 13, ele fala novamente para Abraão que ele seria como a areia do mar, a descendência dele seria como a areia do mar, mas Abraão ainda não tinha nenhum filho. Lembrei também da vez passada ali que eu tinha um pouquinho de problema com o escuro, mas hoje eu vou estar explicando para vocês o porquê, né? Na verdade, eu expliquei no vídeo passado ali que eu tinha medo, vocês até se assustaram com o que eu acabei colocando lá também, para quem viu até o final. E hoje vamos dar continuidade no capítulo 15, no verso 5 e diante, que fala o seguinte, ó. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. O vídeo passado eu falei para vocês que eu tenho um pouquinho de receio de escuro, mas tem uma coisa que eu gosto muito do escuro. Os meus avós, eles tinham fazenda, e a fazenda dele ficava no alto de uma montanha. Era bem interessante, lá no alto da montanha era uma planície, né, um terreno bem grande, e eu lembro que quando eu ia nos meus avós, eu gostava da noite, porque sabe aquele dia quando não tem nuvens, aquela noite que não tem lua, né? E você olha para o céu e consegue ver o dobro de estrelas normais que a gente vê quando a gente está numa cidade, por causa das luzes de postes, por causa da luz de prédio, isso acaba ofuscando um pouco. Mas quando você vai para um lugar, né, retirado, um sítio interior, que geralmente só tem luz elétrica na casa, mas fora não tem, você consegue ver o dobro de estrelas que você vê num dia normal. E aqui Deus chega para Abraão e novamente fala para ele que a descendência dele seria como as estrelas do céu. E ele falou, Abraão, conta as estrelas. E Abraão falou, o quê? Não tem como contar. E Deus falou para ele, vai ser assim a sua posteridade. Só que ele olhou para um lado e para o outro e ainda não viu nenhuma descendência. Ele não tinha filho até esse momento aqui. E olha que interessante. Quando chega no capítulo 16... a esposa dele, chamada Sara, que era estéril, ela teve uma ideia. Eu não posso ter filho, mas a minha serva pode ter. E qual foi a ideia dela? Ela falou com Abraão para coabitar, ou seja, ter relação com a sua serva, para Deus cumprir a promessa da descendência. E Abraão acabou aceitando. E aí que eu quero que você preste atenção em algo que eu vou te falar. Quando Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande descendência, ele tinha 75 anos. Se passaram 11 anos, e deixa claro aqui, capítulo 16, verso 16, era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Se passaram 11 anos, Abraão estava desanimado. Por quê? Porque passava o tempo e ele não via nenhum filho. Não tinha descendência. E Deus só estava prometendo, vai ser como a areia do mar.
vai ser como as estrelas do céu. E ele pensando, mas Deus, vai ser como? Porque eu estou olhando para um lado e para o outro, não tem filho nenhum. E ele acabou aceitando a proposta que Sara deu para ele, de ter um filho com a sua serva. E aí que eu quero que você preste atenção no que foi falado aqui, no que está no texto aqui. Abraão fez do seu jeito. Ele pensou o seguinte, Deus prometeu, mas eu preciso fazer a minha parte. Agora eu compreendi, Deus. Deus, tu me prometeu, mas eu não fiz a minha parte ainda. Sara não pode ter filho, então eu vou ter filho com a serva, e aí eu vou cumprir a promessa que o Senhor me fez. Agora me responda, Deus cumpriu a sua promessa agora com Abraão, do jeito que ele fez? O que estava faltando naquele momento? Era a parte humana? Eu sei porque tem muita gente que fala assim, ó, Deus faz a sua parte, mas o ser humano tem que fazer a dele. Mas depende do contexto. Nesse contexto aqui, não. Porque era Deus que tinha determinado que ele estava no controle. E eu quero que você entenda o seguinte, quando Deus está no controle, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Abraão tentou de certa forma dar uma ajuda para Deus e deu errado. O que eu quero que você entenda, quando Deus te promete algo e tudo fica muito claro qual que é o caminho que você deve seguir e você faz do seu jeito, da sua forma, a probabilidade de dar errado é 100%. Entendeu isso? Vai dar problema, vai dar errado. Esse patriarca aqui, há tanto tempo atrás, milhares de anos atrás, o pecado que ele cometeu naquele momento de não esperar no tempo de Deus repercute ainda nos dias de hoje. Duas nações não se dão, se brigam. Por quê? Por causa de um pecado cometido há tanto tempo atrás. O pecado ele tem consequência. Quando a gente não segue o plano de Deus, o pecado tem consequência. E qual que é a consequência? Dar errado. Vai dar errado. E depois o que a gente precisa? Precisa de Deus ter misericórdia para consertar aquilo que a gente fez de errado. Eu sei que provavelmente você está ouvindo essa mensagem falando assim, poxa, mas toda vez que tu fala alguma coisa, dá a impressão que a gente está fazendo toda hora errado alguma coisa. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente é farinha do mesmo saco. O que isso significa? Significa que a gente tem todos os mesmos defeitos que qualquer personagem bíblico ou qualquer ser humano que habita nesse mundo aqui. Essas histórias foram colocadas na Bíblia para a gente poder aprender com elas. Deus não escondeu os defeitos de caráter, os problemas e os pecados cometidos aqui. Ele deixou tudo explícito, tudo para a gente ver. E tudo isso serve de lição. E a gente precisa aprender com eles o que deu de errado para a gente não repetir. Perfeitos eu sei que a gente não é. Mas a gente precisa aprender a seguir as orientações que Deus nos dá. O problema do ser humano, sempre foi questão de desobediência. Deus fala uma coisa, vai lá, o ser humano se intromete e faz outra. Tá bom? Talvez eu esteja falando para você que de certa forma tomou algumas atitudes erradas nessa vida. Talvez você que está ouvindo essa mensagem, você fez do seu jeito. E agora provavelmente você está colhendo os problemas em decorrência de não esperar no tempo de Deus. Mas eu quero te dar uma palavra amiga nesse momento, tá? Eu quero te dar uma solução. A solução o que é? Deus é um Deus misericordioso. Mesmo que você tenha escolhido errado, feito de forma errada, Deus ainda tem o poder de pegar aquilo de errado que você fez, a escolha errada que você fez e ainda transformar em bênção. O que você precisa fazer? Você precisa reconhecer o seu erro e dizer, Deus, estou aqui. Essa é a minha carcaça. Olha em mim aqui, tu não vai ver nada de bom. Mas Deus, use essa carcaça. Transforme essa carcaça. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a tirar o controle da minha vida, de mim mesmo, para que o Senhor assuma. E você vai ver a diferença que vai ter na tua vida. Você vai perceber o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Independente do que aconteceu. Claro que vai ter algumas causas, mas Deus daqui para frente ele vai conseguir fazer milagres ainda. E você vai perceber isso. Lembra que eu falei no primeiro vídeo, não é à toa que Abraão é conhecido como o pai da fé. Mesmo tendo mentido, mesmo tendo agora nesse momento aqui não esperado no tempo de Deus. Deus é especialista em fazer milagres. Deus faz reviravolta na vida do povo, faz reviravolta na vida de qualquer pessoa e vai fazendo a sua. Crê nisso, tenha fé. Esperança, Deus é Deus, em todo, em qualquer momento.
Que Deus abençoe a você, abençoe a sua vida. Mais uma vez agradeço por ter assistido esse vídeo. Compartilhe e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.